Ser laranjeirense é ouvir o batuque do samba de parelha e querer sambar. É ouvir o sino tocar e, no momento, fazer o sinal da cruz. É ter orgulho em saber que é a capital da cultura popular e que é um povo que resiste para existir. Estrela da Volena, estrela da Volena, minha mãe nem quer que eu vá na casa do meu amor. Estrela da Volena, estrela da Volena. Eu vou perguntar a ela que ela nunca namorou. Estrela da Volena, estrela da Volena. Padre Filadelfo, que foi um padre que durou 68 anos na sua freguesia aqui, e disse que o nome deu-se por causa das lindas flores brancas do pé de laranjeiras que existia onde hoje é o nosso marco. E quando uma barcaça passava para o outro, você está indo para onde? Eu estou indo para... A gente se encontra no pé de Laranjeiras, a gente se encontra em Laranjeiras e ficou em Laranjeiras. Então, Padre Filadelfo fala que a cidade nasceu ao som da música e do cheiro das flores da Laranjeiras. Então só podia dar certo. Eis o mistério. Quem plantou, como surge esses pés de laranjeiras em uma região que é toda de canavial. Mas, como essa região também foi indígena, dá-se a visão que esse plantio veio dos próprios índios. Eu não gosto de visitar uma cidade onde só tem só o monumento histórico. Eu sempre pergunto, tem vida? Então as coisas têm vida aqui. Eu acho que a imaterialidade é esse o diferencial dessa cidade. A gente observa o envolvimento da juventude. Hoje você vê muitos jovens da cidade que quer preservar os grupos folclóricos, você vê muitas crianças, muitos jovens participando. Já participei do grupo do Penitente, da procissão de Fogaréu e já fui até Coroinha. Eu cheguei nos Penitentes, eu trabalhava no Colégio Zezinha de Maranhão, aí recebi um convite de Ernesto, é um velho que tocava saxofone. Patativa, rapaz, já que você está trabalhando, eu vou também, dá para você ir mais a gente? Aí eu disse, nós vamos. Era aquele negócio que existia muita gente no Penitente, um grupo que o pessoal só olhava pelo buraco da janela, que tinha muito assim, medo quando passava, que via a matraca tocando, oh, já vai os penitentes, olha, saiu do cemitério. Aí eu olhava bem pelo buraquinho da janela. É um grupo que tem uma devoção às almas do purgatório. Ele sai segundas, quartas e sextas, meia-noite de algum cemitério e percorre 7 estações. Principalmente lugares onde pessoas que foram assassinadas. O mais interessante é você estar em casa e você ouve a matraca 1h da manhã e a cantoria. Você vê, aqui não tem muito isso. Essa coisa, isso está me incomodando. Não. Acho que incomoda mais o laranjeirense no dia que disser que a gente não ouve mais os penitentes. Isso aí incomoda. Participei do Cacumbim, participei do Reisado, participei um tempo da Taíra, participei de batalhão, que eu puxo batalhão, lambe sujo, que eu sou o capitão do mato, é o que sai batendo. O lambe sujo é um grupo de foguete, é um grupo que é tradicional na cidade, ele atrai a cidade toda, entendeu? São milhares de gente. Você imagine, você vê um teatro, uma guerra entre negros e índios, os negros pintados de preto, com uma batucada própria. O Lambisujos e Caboclinhos, ele surge para contar a história de resistência do preto, que queria viver, mas que os senhores de engenhos ainda não permitiam isso. E eles não entravam nas matas com medo, porque não conheciam, então contratavam os índios que não conseguiram escravizá-los. E aí eles fugiam para o quilombo, para Muçuca, onde hoje é a comunidade quilombola. Esse teatro ele faz com que todos que venham assistir participem dele. E que em cada música que acontece, que eles cantam, eles contam uma história. Por isso é um teatro. Tava capinando, a princesa me chamou,
Ah, levanta, nego, cativeiro se acabou. Samba nego, branco não vem cá. Se vier, pau é de levar. E o que eu acho importante, que o laranjeirense não faz festa pensando em turista. Ele faz festa porque ele gosta. É sua história. Por exemplo, Semana Santa se espera. Que o turista venha, ótimo, pronto. Mas a gente faz porque tem uma devoção, tem um amor. O samba de pareia é um samba assim muito pesado. É uma brincadeira pesada. Mas é bom demais. Quanto mais a gente brinca, mais a gente tem vontade. Aí, o samba de pareia existe há mais de 300 anos. Porque foi com os escravos foi que surgiu o samba de pareia. Porque eles iam para os canaviais, o trabalho dele era muito escravo, pesado. Mas tinha um intervalo que eles iam comer. E naquele tempinho que eles tinham, juntavam em roda e brincavam, que era para aliviar as dores e o sofrimento daquilo que eles passavam lá. E brincava homens e mulheres. Mas ao passar do tempo, os homens começaram a sentir ciúme das mulheres, né? Segurar na mão de outros homens e começaram a entrar em atritos uns com os outros. Aí separaram os homens para tocar os instrumentos e as mulheres só na roda para brincar o samba de pareia. Aí eu sinto muito feliz, porque desde eu criança que eu brinco samba de pareia. E quando começou o samba de pareia, eu já estava dentro. Eu comecei primeiro do que ela, muito primeiro do que ela. A minha turma que eu brincava mais velha, já morreram todos. Agora tem esse do sentimento dela mais novas. Mas eu gosto muito do samba de pareia, porque desde a menina que eu brinco, e graças a Deus nunca me dei, eu brinco direitinho, canto direitinho. O povo gosta muito daqui, da Mussúcar, e é um povoado quilombola. Que chegou pessoas aqui, né, refugiados, e aqui fez uma povoação. Não tinha energia, os filhos eram nascidos em casa. Agora aqui na Mussúcar tem de tudo. Tem engenheiro, tem médico, tem professor, abundância. Mas antigamente a vivência daqui era maré e a roça. Canavial e pedreira. Nós sabemos que Laranjeiras era a Vila das Laranjeiras, né? Na época. Ainda não tinha acontecido o grande 7 de agosto de 1832, que foi a nossa emancipação política. E Laranjeiras, ela ganha o seu relógio, a Igreja Senhor do Bonfim. Há uma graça alcançada, 2 irmãos fazem a doação de um relógio português para a Irmandade do Senhor do Bonfim. E Zacarias de Góes era o governo da província, que é de São Cristóvão. Ele acha que um relógio desse porte deveria estar na capital. Como é que uma vila pequena ganha um relógio e a capital de Sergipe del Rei não tem? Manda-se uma carta para o representante local, informando que iriam vir buscar o relógio do Bonfim. A Irmandade do Senhor do Bonfim, não. O relógio vai permanecer conosco. O relógio pertence ao Senhor do Bonfim. Por fim, ele manda a força. Ele manda a força policial. Mas nesse período, Laranjeiras era uma comunidade revolucionária e muito unidas. Então todos disseram, nosso relógio não sai daqui. E o que é que acontece? A comunidade junta-se, tira o relógio da torre e vai uma peça para a casa de cada um. Vai um número para um número para outro, uma porca para um. Cada um arrancou uma peça do relógio. Todo mundo enterrou uma peça do relógio. E aí chega
o representante da nossa capital, com mais de 3.000 homens, soldados, para buscar o relógio. E o que encontra? Apenas o buraco na torre do relógio. Por que sumiu? Ninguém sabia, ninguém viu, e ficaram anos e anos o relógio desmontado, pois ninguém também sabia. E ele foi recolocado, e ele está lá a cada meia hora, informando a hora para nós e trazendo essa identidade de mais uma história da cidade. São 7 igrejas, cada igreja em um morro da cidade. E todas as igrejas são construídas viradas para o porto, porque nós não tínhamos sinalização, não tínhamos farol. Então, quem vinha pelo rio sabia que onde tem uma igreja, tem povoamento. E aí, no século XVIII, surge a igreja matriz, que não era matriz, era a capela, né, do Sagrado Coração de Jesus, com a sua primeira imagem primitiva do coração, todo de madeira, com seus raios, como se ele estivesse vindo dos céus ao encontro do seu povo. Foi a primeira do Brasil dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e hoje, quiçá, do mundo. E aí Laranjeiras também recebe o seu primeiro terreiro de matriz africana, que é a Sociedade de Culto Afro Filhos de Jeová. Nossa casa, ela é fundada, né, no final do século XIX. A gente tem, além da nossa tradição religiosa, né, porque é reconhecidamente o primeiro terreiro de candomblé do estado, é uma casa que tem origem em Jejinagô, mas que cultua, né, as tradições do culto Queto, do Queto Angola. Foi fundada por uma africana, né, legítima, da cidade de Obá, Tá Joaquim, a nossa matriarca. Então é esse lugar, né, um lugar de manutenção das tradições, um lugar de defesa da história negra, da história africana em Sergipe e aqui no Brasil. Assim como fala a nossa antropóloga Beatriz Góes, a única religião de matriz africana ainda existente no Brasil, que permanece com a sua identidade vinda da África, sem a miscigenação, sem a soma de outras religiões, que é a religião Nagô, em Laranjeiras. Na cidade de Laranjeiras tem contribuições, né, de diversas gerações ao longo desse tempo. Muita gente foi formada, foi filha de santo do terreiro Filhos de Jeová, deu continuidade às tradições, né, das religiões de matriz africana. Então a gente tem renomados babalorixás, azialorixás, né, somos a 4ª geração desse terreiro, que é centenário. Somos também tombados Patrimônio Histórico Estadual desde 1988. Então a gente carrega também esse título de muito reconhecimento aí das realizações, dos feitos de nossos antepassados, né, de nossos ancestrais, especialmente do nosso avô de santo, o babalorixá Alexandre de Laranjeiras. Dizemos que nesse momento, quando eles estão festejando, a África está em Laranjeiras. E sempre unidos, porque até mesmo o padre Filadélfo ia visitar o Belino Araújo em alguns festejos. E essa tradição e esse respeito unifica-se nas maiores festas, que a gente chama da pluralidade religiosa que acontece em Laranjeiras. Aos domingos, eu via as pessoas comentando, nós vamos visitar o Nagô, nós vamos assistir o Nagô. Eu morava na rua de direita e a maioria todas as pessoas que eram da rua direita eram católicos, assim, fervorosos. E no fundo das nossas casas, dos nossos sobrados, tinha um terreiro de candomblé. Eu não me lembro de ter meu pai ou minha mãe, ou então Dona Lourdes, as pessoas que moravam ali, fazer algum questionamento. A única coisa que se dizia era o seguinte: olha, vai começar os festejos. E eles tocavam a noite toda. Ogum foi para a guerra, foi a guerra guerrear. Ogum venceu a guerra, eu mandei olhar. Ogum foi um grande guerreiro, assim como o povo preto, assim como é o povo laranjeirense, que luta pelo seu respeito e a valorização da sua identidade cultural. Como diz o poeta João Sapateiro, nos seus lindos versos, quando ele diz: minha terra Laranjeiras, terra de lindas palmeiras, adoro tudo que é teu e admiro os belos prados das aves que Deus te deu. O teu céu de anil, amo o teu povo gentil, amo os tamarindeiros e amo os velhos coqueiros, onde cantalmente vi. Amo os bancos da Conceição, onde sentou-se a paixão no tempo do romantismo. Eu amo a rua direita, porque quanto mais se ajeita, ela fica bem mais fiosa. E o alto do Xavier, que mostra para quem quiser
o quanto és majestosa. Minha alma também é louca, por ti cidade barroca, residência do saber. Terra de João Ribeiro, meu amor é verdadeiro e te adoro até morrer. Então quem conhece Laranjeiras, a ama pela sua identidade de existir para existir.